Então, amores, eu pensei hoje de a gente conversar um pouco inspirado pelo final de semana, pelo domingo, para um evento com a Karoshi Joana Fax, né? Que foi mega lindo, assim, que sempre é, né? Isso foi especialmente lindo porque ela e a Sandy, não, Cinda, que é uma enfermeira, e o Tony, eles fizeram um trabalho, assim, a gente que, né, eu recebi um material, assim, na véspera, na verdade, sobre como ia ser o evento. Foi um evento de 4 horas, mais ou menos, assim, meio-dia, 5h30, mas com intervalo e tal. Um evento de umas 4 horas. E eu recebi um material que eles iam usar na véspera, assim. E foi um trabalhão que eles tiveram, sabe, para organizar, como é que eles iam fazer as dinâmicas, né? Com as pessoas, tinha muita gente inscrita, tinha mais de 1.000 pessoas inscritas, né? Total, assim, entre americanos, espanhóis e brasileiros. Brasileiros tinha 180 e poucas pessoas. Sempre muita gente que se interessa por esses programas da Johnny Fax, né? E, e foi um trabalhão, assim, de organizar, sabe? Uma coisa super bonita, né? De ver a organização e tudo. E era uma conversa sobre como os profissionais de saúde que estão aí lidando com a Covid, né? Meio na linha de frente, assim, poderiam lidar com tudo que acontece, né? Assim, com ter que trabalhar com falta de recurso, com... E aí, portanto, né? Às vezes essas pessoas não conseguem fazer o que elas gostariam. Isso tem um sofrimento moral, como diz a Cinda, né? Que trabalha com isso, assim. Ela é incrível, ela trabalha no Johns Hopkins, que é um hospital de câncer em Nova York, super famoso, super importante, mundialmente, assim, né? Então foi um evento muito lindo. Né? E eles têm esse trabalho maravilhoso com os profissionais de saúde. Mas, no fim, quando a gente olha o conteúdo e a forma de abordar, né? Que ela tem, a gente vê que nunca é só para profissional de saúde o assunto, né? Conversa, assim. É com todo mundo, todos nós, assim, que temos que lidar de algum jeito, né? Com pessoas que estão passando por situações difíceis. Enfim, como é que a gente lida com isso, né? Aí, inspirado por isso, e também porque eu estou traduzindo o último livro dela, né? Que chama Eu e a Elo, estamos traduzindo o último livro dela, que é o Standing at the Edge, que a gente ainda não sabe. A pior parte de traduzir livro é traduzir o título dos livros, né? Nunca é um negócio fácil, assim. Sempre o título do livro é uma coisa assim, uau, né? Tem um impacto, e às vezes em português fica esquisito, e tem que inventar um pouco, mas possivelmente vai chamar a beira do abismo, alguma coisa assim, né? Mas a ideia é super bonita dessa coisa da beira do abismo, né? Que a Joana Halifax, ela diz que a gente não tem muita escolha, a gente está sempre nesse lugar, né? Mas a gente pode escolher ou ficar virado de costa pro abismo, tentando fazer de conta que não vê. Não é ela que fala isso, né? É o que estou dizendo, assim. É, explicando um pouco o que eu sinto, né? Desse conceito dela. Mas é isso, a gente pode virar de costas pro abismo, fazer de conta que a gente não está vendo, né? Sendo que o abismo é a representação de todo o sofrimento, de todos os desafios, todas as dificuldades que a gente vai enfrentar um dia ou outro, né? Então a gente pode escolher ficar de costas e não olhar para ele. A gente pode cair porque a gente nunca está preparado, fica olhando para o abismo assim, ai, pumba, vai. Ou a gente pode ficar de pé, né, com o pé bem plantado no chão enquanto o chão existir, né? Debaixo dos nossos pés, porque uma hora também esse chão vai, né? Mas enquanto o chão existir debaixo dos nossos pés, seja, a gente pode imaginar um chão concretamente, assim, ou um chão daqueles que não são não são concretos, né? O verdadeiro chão, assim, né? Que a gente pode cultivar, assim. Mas a gente pode ficar de pé nesse chão olhando para o abismo, né? Sendo informado pelo abismo com o pé plantado no chão, né? Então, um pouco a base daquela prática que a gente talvez até faça se rolar, se vocês quiserem fazer de novo, daquela prática que ela ensina das costas fortes e frente suave, né? É um pouco esse conceito dela, que eu acho lindo, assim, lindo, lindo, lindo de morrer, assim. A Ivete está falando que está super feliz de participar pela primeira vez. Bem-vinda, Flor.
assiste os vídeos, fazem muito sentido, muito beleza. Que bom que você está aí. Aqui, né? Então, a Journaling Fax, ela trabalha faz tempo com muitas situações assim de limite, né? Situações limite que ela fala, que é gente que está passando pelo processo de morte, ou pessoas que estão profissionais que estão lidando com isso o tempo inteiro, profissionais de saúde, capelão, enfim, pessoas que lidam com a morte o tempo todo, né? Ou prisioneiros, pessoas que estão presas para sempre, né? À beira da, sei lá, eu sempre esqueço esse termo. Como é que fala? Condenado à morte. O quê? No corredor da morte, exatamente. No corredor da morte, né? Essas situações facinhas, assim, né? Então, ela lida muito com pessoas nessa situação. E ela desenvolveu todo um... Ela é antropóloga, ela é muito, né, muito articulada, muito inteligente, assim, muito brilhante. E ela desenvolveu todo um arcabouço, assim, vamos dizer, teórico, né? E prático para essas situações, né? Então, o que eu pensei hoje, a gente conversar sobre esse programa que ela criou, que chama Grace. É um acrônimo, né, Grace? Mas não é uma prática, porque justamente o Grace não é uma prática formal, porque o Grace é uma prática, é uma forma que ela propõe de a gente lidar com o sofrimento, assim, na hora do vamos ver, o que a gente faz quando a gente está na cara do bicho, assim, né? Assim, na beira do abismo mesmo, assim, com a pontinha do pé escorregando, assim, como é que a gente lida com isso, né? Então é um método para a gente lidar com o sofrimento na hora do vamos ver, não é um método de almofada, né? Mas o que eu queria propor é que a gente... Ai, tá um calor aqui, não sei o que tá acontecendo aqui, se é um calor interno daqueles lá, ou se é externo mesmo. Mas, enfim, então o que eu queria propor é assim, a gente fazer uma prática só para a gente chegar, para a gente se acomodar, né, onde a gente está, em corpo, fala, mente, trazer um pouco esse conceito das costas fortes, frente suave, para essa nossa prática. E daí a gente estuda juntos o Grace, que é o que a gente precisaria fazer, né? A gente precisaria entender esse método para poder aplicar quando a coisa surgir na nossa frente, né? O que vocês acham? Vocês topam fazer assim? Então, beleza. Então, vamos nessa. Vamos lá, encontre uma postura bem confortável, que vocês possam ficar por uns instantes, sem precisar se mover. E vamos lá. Então, como em todas as práticas, a gente começa se conectando com a nossa motivação mais profunda. Motivação que dê sentido para essa prática, para o nosso caminho, o qual todos nós aqui compartilhamos. Essa nossa busca por um estado mais interno, mais estável, mais equilibrado. E que com certeza é uma base necessária para a gente poder lidar com o sofrimento das pessoas que estão próximas de nós. Que a gente quer, de alguma forma, apoiar, mas às vezes tem alguma dificuldade nisso. Então traz a sua motivação mais significativa agora, pro coração.
Então começa a trazer a consciência para o corpo, para esse contato do corpo com a cadeira, ou com o chão, dos pés no chão. Procura trazer a atenção diretamente para essas sensações de apoio, de terra. Solta as imagens, conceitos. E faz contato com a sensação direta. A terra está sempre nos apoiando. Sempre. Quer a gente note ou não. Aos poucos a gente pode trazer essa experiência de terra, de apoio, para um nível mais sutil, para essa experiência de estabilidade da mente, do coração. Mas é a mesma terra. Mas sente que você pode agora, então, soltar as tensões todas do corpo com o apoio da terra. Sente que além do apoio no chão ou na cadeira, você também tem o eixo da sua coluna sustentando você. Sente esse eixo. E relaxa em torno desse eixo. Traz atenção para o corpo com essa atitude de cuidado, de amorosidade. E convida o corpo para um estado de relaxamento, à vontade. E sente que aos poucos, com apoio no chão, com apoio do eixo da sua coluna, você pode soltar todas as tensões, toda a rigidez. Essa experiência de firmeza, de eixo que a nossa coluna nos oferece é o que a Rosh Joana Lifax fala sobre costas fortes. E ela faz uma conexão entre essa experiência de costas fortes com a equanimidade, com a possibilidade de nós termos um eixo para enfrentar as situações todas, com uma firmeza, com confiança, costas fortes, equanimidade. Nota que firmeza não significa rigidez. Muito pelo contrário. Justo porque nós temos esse eixo, que nós estamos apoiados no chão, a gente pode sustentar a firmeza da postura, soltando toda a rigidez. Porque a gente não vai cair. A gente não precisa ter medo de cair. A gente não precisa defender nada nesse momento. Só confiar, sustentar a postura e soltar toda a rigidez. Todo o esforço também. Então, costas fortes.
Então você pode respirar mais amplamente algumas vezes, fazer 3 respirações mais profundas, recuperando todo o espaço interno para respirar. Respira bem fundo, bem grande. E solta completamente. Relaxa completamente na expiração. E sente o espaço todo interno que você tem para o ar poder entrar e sair. Solta bem os músculos do abdômen para a respiração poder fluir bem livremente. Você pode levar um pouquinho mais o ossinho externo no centro do peito para o abdômen ficar mais livre ainda. E vai notando então que a frente do nosso corpo, ela não precisa se defender. Ela pode fluir como a respiração. Ela precisa fluir para a respiração acontecer. A gente precisa permitir que o ar entre, que o ar saia livremente. Então, frente suave. Hiroshi conecta a frente suave à compaixão, que se deixa invadir pelo sofrimento e responde naturalmente, como a respiração. A gente pode abrir o coração, a gente pode respirar a vida. E a frente pode ser suave porque as costas são fortes, e não o contrário, como às vezes acontece com a gente. Frente ao sofrimento que a gente não dá conta. Então é muito importante a gente guardar isso. Costas fortes, frente suave. Integrar essa experiência de estabilidade e de relaxamento, de abertura. Então deixa o ar entrar e sair livremente, só acompanha o processo da respiração todo, soltando os pensamentos, as imagens, os conteúdos da mente, as expectativas e medos agora. Só acompanhando a respiração. Sente o corpo apoiado pelas costas e bem aberto, dançando com o ar. Vai percebendo que tem uma experiência mais externa, mais grosseira, de costas fortes e frente suave, que é do nosso próprio corpo, do apoio no chão, da coluna, do abdômen expandindo, do peito aberto. Mas aos poucos a gente pode ir acessando experiências mais internas, de estabilidade, de eixo, de imperturbabilidade da nossa mente e do nosso coração. E ao mesmo tempo uma experiência de abertura.
E uma experiência depende da outra, serve a outra. Então a gente pode guardar essa experiência no nosso coração, a gente acessar no momento que a gente quiser. Essa experiência de estabilidade e de abertura. Costas fortes, frente suave. Cultivar isso em todos os momentos que a gente se lembrar. E dedicar um tempo do nosso dia para cultivar esse estado mais formalmente. Tudo bem, amores? É bonita demais essa prática, né? Acho tão bonita. Então ela é uma base, assim, né? Ó, essa prática. Para nós, juntando um pouco as linguagens, né? Dos meus 3 professores mais próximos agora, assim, do Alan Wallace, né? Do Tenzin Wangyal e da Janani Fax, eles estão quase que falando a mesma coisa sempre, né? Engraçado, a gente começa a achar que tá todo mundo falando a mesma coisa, assim. Mas estabelecer corpo, fala e mente no estado natural tem esse mesmo efeito de costas fortes e frente suave, né? Porque a gente pode cultivar a estabilidade, né, do corpo, da própria mente, e ao mesmo tempo deixar a respiração livre, deixar a vida fluir, assim, né? Então é um pouco a mesma coisa, assim, né? De alguma maneira é um estado que a gente precisa realmente cultivar, né, o tempo todo. Bom, então, como esse livro Standing at the Edge ainda não está traduzido, pensei de ler para vocês, né? Quando a Aroshi explica, é bem no finalzinho do livro, o capítulo é Prática de Compaixão. Esse livro, gente, vocês vão amar. Quem quiser já tem em inglês, obviamente, né? E não é nem novo, na verdade. Ele é um livro mais ou menos, não é novo, assim, acho que tem uns 4, 5 anos, se eu não me engano, a edição original. Mas ela fala desses estados de limite, né? E ela fala de coisas muito interessantes, tipo, eu até postei esses dias aí, teve até uma pessoa que se incomodou com o post um pouco, assim. Mas é que falta contexto sempre, né? Não adianta. O post tem sempre esse problema, pode tirar coisa do contexto, né? Mas ela fala que ela fala sobre os estados tóxicos das qualidades. Então, por exemplo, ela fala sobre o altruísmo tóxico, né? O altruísmo quando ele escorrega para passa do limite, cai no precipício, assim, né? Então ela, por exemplo, quando a gente passa do limite, né, começa a se esgotar, pensando que está praticando altruísmo, mas porque a gente pratica de um lugar que não é exatamente um lugar
de abertura, e de amor, e de compaixão. É um lugar que está procurando sustentar uma identidade, né? Então, isso não se sustenta ao longo do tempo. Falta uma base mais pura, assim, né? Pura no sentido mais livre, vamos dizer assim, né? Livre de uma identidade que tem que ficar sendo boazinha, tem que ficar, né, dando conta das coisas. Então, é muito interessante essa visão, não é muito comum também, né? Falar sobre isso. Mas ela fala sobre esse tema, né? Como que as qualidades podem se tornar tóxicas, né? Daí, no fim do livro, ela vai falar sobre prática de compaixão, né? Aí ela fala que ela conheceu muitas pessoas em diversas situações, daí que ela começou a desenvolver esse modelo, né? Que é o Gracie, que é uma prática contemplativa ativa, né? Para ser usada na hora do vamos ver, assim. E Grace é um acrônimo, pessoal. E acrônimo nunca funciona quando a gente tem que traduzir, porque as palavras que começam com uma determinada letra em inglês não tem nenhum equivalente em português que tenha de longe o mesmo sentido, assim, né? Então a gente já começa com o G do Grace, que já não tem como fazer em português. O G do Grace é gather attention. Então, assim, é reunir a atenção, né? É fazer com que a atenção fique mais coesa, assim, não dispersa, né? Mas se vocês encontrarem uma palavra com G, começa com G, em português, que tem esse sentido, por favor, me avisem, porque faz tempão que eu tento achar uma palavra que funciona e não rola, né? Então a gente vai, possivelmente, na tradução, abandonar, a gente vai ter que ficar com, né? Explicar o G, o que é e pronto, né? Mas eu vou ler aqui, vou tentar ir lendo e traduzindo aqui para a gente discutir. Então, gather attention, o G do Gracie, é um lembrete para nós fazermos uma pausa. Então, imagina que a gente está numa situação desafiadora, né? Onde a gente vai... A resposta melhor seria compaixão. Vamos imaginar que a gente está nessa situação, né? Então, o G, que é o gather attention, é um lembrete para a gente fazer uma pausa e nos dar uns instantes, um tempo para a gente se enraizar, né? Para a gente lembrar que está com o pé no chão, para a gente sentir a terra debaixo do nosso pé, né? Na inspiração, nós reunimos a nossa atenção. Na expiração, a gente solta a atenção no corpo. Essa é a prática que ela dá. É como se na inspiração a gente, né, saísse da doideira, traz a atenção toda para o corpo. E na expiração a gente relaxa, deixa a atenção escorregar pelo corpo, né? Sentindo um lugar de estabilidade no corpo. Né? Então a gente recolhe a atenção que está dispersa, jogada na situação, possivelmente, ou viajando no desespero, traz a atenção para o corpo, né? Deixa a atenção escorregar pelo corpo para algum lugar de estabilidade. Aí ela fala, nós podemos focar nossa atenção na respiração ou numa área do corpo que seja neutra, que a gente sinta uma neutralidade, tipo a sola do pé no chão ou as mãos descansando uma na outra. Então precisa ser a respiração. Porque às vezes numa situação muito tensa também, a gente, se trouxer atenção para a respiração, a gente vai ficar pior ainda, porque a gente vai ver que não está respirando, né? A gente fala, respiração, que respiração? Não estou nem respirando, né? Não sente a respiração acontecendo, dá mais desespero ainda, pode virar um looping. Então você pode trazer também para outro lugar, né? Pode ser o apoio do pé no chão, o apoio de uma mão na outra, algum lugar que tenha terra. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Que tem a terra, não é, né? Obviamente terra, mas é algum lugar de apoio, assim, que a gente possa sentir uma estabilidade, que nem tudo está tremendo. Tem alguma coisa que está, né? Ou nós podemos trazer atenção para uma frase ou para um objeto. Nós usamos esse momento de reunir a atenção para interromper a fala interna sobre as nossas ideias sobre a situação, sobre as nossas expectativas, e para nós ficarmos mais aterrados e mais presentes, verdadeiramente. Então esse é o G. Já resolve metade da treta, né? Quando a gente está numa situação muito complicada, né? Já seria metade do caminho, assim. O R, daria para traduzir em português, porque é recall intention. Então é relembrar, daria, o R funciona. Relembrar a nossa intenção. Então, o R do Gracie é isso, né? Lembrar a nossa intenção. Então, nós lembramos o nosso compromisso de agir com integridade,
com respeito por aqueles com quem a gente se encontra, né? Com integridade e com respeito. Tem muitas coisas, né, envolvidas, assim. Vamos ver o que mais ela fala aqui. Nós nos lembramos que a nossa intenção é servir os outros e abrir o nosso coração para o mundo. E esse acesso, esse toque pode acontecer em um instante. A nossa motivação permanece no lugar, assim, né? Moralmente enraizados e conectados com os nossos valores mais elevados. Então, nesse encontro do domingo, pessoal, que está disponível, vocês só precisam se inscrever para receber as gravações, os vídeos gravados em português, em inglês também. Em inglês, na verdade, em inglês ainda não está. Português subiu mais rápido do que eles no inglês. Eles devem ter esquecido de gravar alguma coisa, deve estar acontecendo alguma complicação lá para eles subirem os vídeos em inglês, né? Mas eles falaram muito do R, que assim, eles pediam para as pessoas lembrarem. Imagina, tinha umas 700 pessoas, eu acho, no encontro. E eles interagiam com as pessoas, eles colocavam perguntas assim, falavam, vocês escrevem no chat aí o que vocês responderiam, né? Então, procura se lembrar de um momento em que você conseguiu que os seus valores mais elevados estavam de acordo com as suas ações. Ou ao contrário, né? As suas ações estavam de acordo com seus valores mais elevados. Quer dizer, o momento em que a sua intenção aqui, do R, do Grace, estava lá, né? Você conseguiu lembrar da sua intenção e agir de acordo com ela, de acordo com seus valores, né? Isso que ela fala de moralmente aterrados. Quer dizer, moralmente não é alguma coisa... Seria mais eticamente aterrados, na verdade, né? Você está mais de acordo com seus valores, né? Seria isso. Lembrar dos seus valores e conseguir agir com base neles, né? Porque quando a premissa é de que quando a gente não age com base nos nossos valores, tem um sofrimento moral, que ela diz, né? E sofrimento pode virar um inferno moral, na verdade, né? Pode virar uma coisa muito, muito, muito dolorida, assim, de agir de uma forma que está em desacordo com os nossos valores, né? Não tem nada claro que os nossos valores internos eles vão sendo eles vão conversando com os valores da sociedade, com os valores culturais, mas ela está se referindo a valores internos, né? E a gente se sente assim em muitas situações que a gente não consegue agir de acordo com os nossos valores, porque a gente nem consegue agir, né? Não é que não é de acordo com os nossos valores, porque a gente simplesmente não consegue nem agir, não fica numa impotência, assim. Isso é um sofrimento moral. É muito interessante esse conceito de sofrimento moral. Eu não conseguia muito nomear, sabe? Isso que eu sentia. Mas é isso, sofrimento moral. Ela diz que é um termo muito usado na psicologia, né? Como eu sou psicóloga, não sabia. Então, assim, esse R, ele pode ser rápido, né? Ela está dizendo. A gente pode rapidamente acessar as nossas intenções e nossas motivações mais significativas para nós, né? Esse é o R do Grace, né? A Isabel tá falando assim que usava muito, muito isso de prestar atenção nos pés firmes no chão quando estava tomada pelo medo. Ah, tá vendo? Que bonita, uma habilidade, né? Uma coisa, às vezes, intuitiva, né? Que a gente faz, né? Muito útil. Seria o G... Ó, você já estava no G do Grace. Então, R é isso. Aí o A também é difícil de traduzir como A, né? Mas o A é attune to self and other. Quer dizer, se sintonizar consigo mesmo e com o outro. Attune é isso, é sintonizar, né? De novo, a palavrinha com A que vocês encontrarem que parece como sintonizar, vocês me mandam. Botar todo mundo para pensar no Grace em português, como é que seria? Mas é isso. Então, o A do Grace se refere ao processo de sintonia, né? Sintonia primeiro com a sua experiência física, emocional e cognitiva, e então com a experiência dos outros. No processo de sintonia consigo mesma, nós fazemos a atenção para nossas sensações físicas, emoções e pensamentos. Porque tudo isso pode dar forma para a nossa atitude, para o nosso comportamento na direção dos outros. Quer a gente saiba, quer a gente não saiba. Melhor que a gente saiba, né? Melhor que a gente, por exemplo, quando a gente está frente a alguma situação que o outro está sofrendo, ou, né, em alguma situação que vai precisar de uma resposta compassiva da nossa parte,
Melhor que se brotar raiva da pessoa, por exemplo, melhor a gente ter noção disso, né? Do que agir sem pensar, né? Às vezes a pessoa repete a mesma coisa pela milésima vez. Aí quando a pessoa tá lá desesperada pedindo ajuda, a gente fica com ódio da pessoa. Fala, mas de novo você fez isso. E daí, bah, né? E daí, em vez de ajudar, a gente já tira um mundo da cabeça do outro que tá lá já morto, né? Chuta cachorro morto, né? Então, a gente precisa se dar conta do que está acontecendo dentro de nós, né? Porque isso vai dar forma para a nossa atitude, para o nosso comportamento. Então, se nós estivermos emocionalmente acionados pela pessoa que está interagindo com a gente, a nossa reatividade pode afetar a nossa habilidade de perceber o outro com clareza, né? E com cuidado. Mas, se nós estivermos conscientes da nossa reatividade e refletir sobre a natureza, sobre as fontes do sofrimento do outro, então nós podemos ser capazes de reavaliar a situação de uma forma sem julgamentos e de uma forma mais inteligente, assim, insightful, não é essa palavra que eu vou usar quando terminar de traduzir, mas com um pouco mais de compreensão, né, da situação. Esse processo de sintonia e de reavaliação, ele prepara nossa rede neural, né, associada com a empatia e apoia a resposta compassiva. Então, cada vez que a gente não responde à nossa própria reatividade e consegue enxergar a situação do outro com clareza nesse momento, né, isso vai criando e reforçando essa rede neural da empatia, em vez de a rede neural da reatividade, né? Tem sempre essa dimensão também, né? De a gente estabelecendo um karma positivo nessas situações, né? Que os cientistas chamariam de redes neurais, mais ou menos, né? Seria mais ou menos isso. A gente, na verdade, está encontrando outra forma de responder, né? Então, dessa base de sintonia consigo mesmo, nós nos sintonizamos com os outros, sentindo a experiência deles sem julgamento, né? Essa é uma forma ativa de estar presente com o sofrimento, né? De se manter presente. Oi, Roberto. Oi, Roberto. Ela fechou a câmera. Então, essa é uma forma ativa de a gente poder ficar presente com o sofrimento, né? Sintonizar com a gente mesmo, sintonizar com o outro. Para poder... O termo aqui é bearing witness. Assim, poder testemunhar o que está acontecendo, né? Com clareza, sem reatividade. Então, também é um momento em que a gente se engaja com a nossa capacidade da empatia, conforme a gente sintoniza fisicamente com o outro. Tem um aspecto muito interessante da empatia, que é essa empatia física, de sintonizar fisicamente com o outro. Emocionalmente, então a empatia afetiva, e cognitivamente, a tomada de perspectiva. São três processos empáticos que acontecem ao mesmo tempo, né? A gente sintoniza num nível somático, assim, com o corpo do outro, né? É uma sintonia direta, que não passa nem pela mente conceitual, assim. Essa sintonia, ela pode ser direta. Então, o que acontece muito comigo, especialmente quando eu estou traduzindo, eu sinto isso muito claramente, assim. Eu estou traduzindo o Lama, por exemplo, né? Aí ele começa a chorar. Eu não consigo... Assim, ele começa a chorar, eu começo a chorar. Não é... E não é nem... No caso, não é nem empatia própria. É uma sintonia mesmo, né? É sintonizar com o outro, porque eu estou tão ali ligada no outro, que o que acontece com o Lama acontece comigo na mesma hora. É muito engraçado isso. Eu nem consigo controlar direito isso aí, né? Porque esse processo de sintonia. Mas nesse caso da tradução, é porque é uma coisa ativa, né? Eu estou mesmo colada no que o Lama vai fazer, falar, para ver se eu consigo fazer meu trabalho, né? Então, se ele começa a chorar, na mesma hora brota uma lágrima no meu olho, não sei nem bem porquê ainda, mas já brotou, né? Então, tem esse componente físico da empatia, muito legal. Que se a gente estiver, e a Keroshi fala que se a gente tiver sintonia com as reações físicas no nosso corpo, relacionadas ao sofrimento, às situações, a gente tem
mais facilidade de sintonizar com o outro, também nesse nível, né? Então é como se fosse fortalecendo a resposta empática. Muito legal esse aspecto. É o nível somático. Muito legal. Que no budismo a gente costuma não falar muito disso, né? De corpo. A gente não fala muito de corpo, assim. Mas existe essa dimensão da empatia somática. A empatia emocional, afetiva, né? E a empatia cognitiva, que é compreender a situação do outro, né? Cognitivamente. Pode ser que a resposta empática não aconteça nesses 3 níveis. Mas quando ela acontece nos 3 níveis, ela é mais potente, né? Para o bem e para o mal. Ela pode também nos arrastar, né? Mas é mais potente. Ela tem mais condição de a compaixão surge a partir daí, né? Mas pode ser só tomada de perspectiva, pode ser que a gente não sinta nada naquela situação, mas a gente entende, né? Então tem esse aspecto cognitivo empático, né? Que é a tomada de perspectiva, é tomar a perspectiva do outro. Então, por meio desse processo de sintonia, nós abrimos um espaço para o encontro acontecer. Olha que coisa bonita. Um espaço onde nós podemos estar presentes para o que quer que surja. Quanto mais rico, the richer we can make this mature. Quanto mais a gente conseguir fazer esse processo de troca mútua com riqueza, né? Quanto mais rico for esse processo, mais profundamente ele vai se desenvolver. Né? Então, quanto mais profundamente a gente sintonizar com a gente mesmo, com o outro, mais profunda vai ser a nossa resposta, né? Aí vem o C do Gracie, que dá para funcionar em português, que é considerar, que mais ou menos funciona, porque não é bem reconsiderar, mas considerar o que vai servir. Esse é o C. Seria refletir sobre o que vai ser mais útil, na verdade. O C, esse consider, a melhor tradução não é considerar, na verdade, é refletir, né? É encontrar o que vai ser mais útil aí nessa situação. Então, esse é um processo de discernimento, que é baseado numa compreensão convencional, e também é apoiada pela nossa própria intuição e pelo nosso próprio insight, né? Por uma sabedoria mais profunda. Não é só uma compreensão convencional. Então, compreensão convencional seria assim, a pessoa está sofrendo, obviamente, ela está... Eu estava contando ontem que eu fui no veterinário levar meu cachorrinho que estava muito doente, daí só tinha cachorrinho muito doente lá ontem, né? Aí tinha uma menina sofrendo muito, assim, por causa do cachorro dela que estava doente, né? Então, a compreensão convencional é assim, a pessoa está sofrendo porque o cachorro está doente. Está muito mal. A gente entende isso convencionalmente, né? Mas o que mais que a gente pode entender, né? Que outro tipo de insight a gente pode trazer de uma forma mais ampla, mais profunda de enxergar aquela situação, né? Então, eu estava contando que ontem foi muito legal que, nesse momento, eu estava quase já entrando no poço do sofrimento da moça, porque eu também estava bem triste por causa do meu cachorrinho, né? Então, é mais fácil ainda a gente afundar no poço do outro. Mas aí eu dei um passo para trás, assim, naquela hora, que eu estava quase caindo, assim. Eu dei um passinho para trás e falei assim, que sorte desse ser, né? Desses cachorrinhos todos aqui maravilhosos. Que sorte que eles têm, que bom karma que eles têm, né? De ter pessoas cuidando deles, né? Todo mundo preocupado com os cachorrinhos, eles recebendo o melhor atendimento possível, né? Então é uma forma de ter uma visão um pouco mais ampla, né? Tanto em termos termos temporais, assim, de pensar, esse ser neste momento é um cachorrinho que nesse momento encontrou com essa mulher maravilhosa, né? E recebeu todo o cuidado. Vai continuar o caminho dele como um ser, né? Que vai saber qual é a próxima vida que esse bichinho vai ter, né? Então a gente ganha um espaço assim para sentir outras coisas, né? Para sentir gratidão, para sentir amor, para sentir outras coisas em vez de só tristeza, né? Sem se desconectar da tristeza, né? Porque a situação é realmente triste. Então, tem essa dimensão convencional, mas pode ter uma dimensão um pouco mais ampla também, né? Então, nós nos perguntamos... Então, esse C é isso, é refletir sobre o que vai ser mais útil no momento, né? Aí a gente se pergunta, qual que seria o caminho mais compassível e mais sábio aqui? Qual que seria a resposta apropriada, né? Nós estamos presentes para o outro, nós estamos junto com o outro, nós sentimos o que vai ser mais útil para ele e nós permitimos que esses insights, essa sabedoria surja, notando o que
what the other may be offering in this moment. Notando o que o outro está nos apresentando naquele momento, né? Então a gente precisa entender a situação de uma forma bem mais profunda possível para entender o que seria mais útil naquele momento. Então a gente reflete sobre fatores sistêmicos que estão influenciando a situação, incluindo as expectativas sociais e institucionais, né? Nós trazemos da nossa expertise, do nosso conhecimento, da nossa experiência, e ao mesmo nós buscamos as respostas no que a gente já conhece da vida, nossa experiência, e ao mesmo tempo a gente permanece aberto para ver se outras coisas vão surgir de uma forma mais fresca, mais nova, né? A gente não fica repetindo as receitas que a gente já usou. A gente, claro que usa essas experiências, esse conhecimento, mas de uma forma ainda aberta, para ver se tem alguma outra saída ali que a gente nunca viu, né? E que pode funcionar. Então, esse processo então, a gente pode encontrar a gente pode descobrir que os nossos insights na situação podem sair do que seria previsível naquele momento. A gente pode ter uma ideia muito nova, muito diferente sobre o que fazer, né? Se a gente permanecer em contato com o outro, abertos, né? E em contato com a nossa experiência passada. Pode ser que daí dessa mistureira aí surja uma ideia muito nova, né? Então, o processo de discernimento pode levar algum tempo. Então, a gente não tenta concluir as coisas muito rapidamente. E adivinha se isso é fácil. Pensa se isso é difícil ou não é, né? Você está numa situação lá, é lógico que tem situação que não dá tempo de pensar, né? Mas se a gente observar, na maioria das situações daria tempo de a gente ficar pensando melhor e refletindo um pouco melhor. Se a gente não fosse tão apressadinho, né? A Ana falou pra gente não cair nos nossos padrões. É isso mesmo. Se a gente não se abre, a gente fica fazendo sempre a mesma coisa. E às vezes não funciona, né? Então, a gente pode demorar um tempo. Então, reflita sobre o que seria mais útil. Não, refletir sobre o que seria mais útil requer equilíbrio atencional e afetivo. Se a gente não tiver presença, né? Se a gente não conseguir cultivar equilíbrio da atenção, estável, claro, aberto, e se a gente não tiver equilíbrio emocional, para não ser arrastado para o sofrimento do outro, para não desesperar, né? Para a gente mesmo lidar com o que surge na gente, a gente não tem nenhuma chance, né? Se a gente não tiver cultivado isso. Então, compaixão não é uma coisa isolada, né? Ela precisa dessa base, né? De equilíbrio da atenção e de equilíbrio emocional, né? Então, refletir sobre o que vai servir requer esses dois equilíbrios. Um senso mais profundo de embasamento moral, né? Uma conexão mais forte com os nossos valores, o reconhecimento dos nossos vieses e se conectar com o outro, com a necessidade do outro, com a experiência do outro que está sofrendo. Então, quando a gente pensa nisso, assim, no que é necessário para a resposta compassiva realmente funcionar, a gente vê que não é coisa para amadores, né? É um negócio que é profissional, assim, a gente precisa de muitas coisas para a coisa funcionar, né? Então, a gente precisa ter uma base de equilíbrio de atenção, a gente precisa de um autoconhecimento, de saber onde é que estão os nossos vieses cognitivos, onde é que a gente é parcial, de que forma que a gente é parcial, né? De que a gente precisa ter um conhecimento de quais são os nossos gatilhos emocionais mais fortes, né? E, não bastasse tudo isso, a humildade é um outro elemento muito importante que pode nos guiar aqui. Humildade. Não sei tudo, não tenho as respostas, não sou eu que sei melhor o que é melhor para outra pessoa, né? Humildade. Daí o E, por fim, que é muito legal também, o E, obviamente que é legal, do Grace, é engage, ou seja, se engajar, né? Engage and end. Então, se engajar e encerrar aquele contato, né? Isso, especialmente na área clínica, né?
quando a gente, sei lá, atende muitos pacientes, por exemplo, né? Quando os psicólogos, por exemplo, atendem muitos pacientes, médicos atendem muitos pacientes, eles, assim, fazer o que é possível de ser feito, se engajar, fazer o que tem que ser feito e finalizar aquele contato. Vamos ler o que a Carol explica. Então, a primeira fase do E do Gracie é se engajar eticamente e agir, se for apropriado, se tiver o que fazer, né? Então, a ação compassiva surge desse campo que nós criamos de abertura, de conexão e de discernimento, né? Então, é daí que vai surgir a ação compassiva. A nossa ação pode ser uma recomendação, uma pergunta, uma proposta, ou até pode ser que inclusive nada disso, né? Pode ser que não tenha nada para fazer. Nosso objetivo é criar junto com a outra pessoa, co-criar um momento que é caracterizado pela mutualidade, será? E confiança, né? É um processo que é junto com o outro, né? A gente não faz pelo outro, no lugar do outro, em vez do outro, né? A gente age junto com o outro, né? Buscando elementos da nossa expertise, da nossa intuição, do nosso insight, nós podemos olhar para o que tem, para a base comum, que é consistente com os nossos valores, que apoiam a integridade mútua, né? O que eu posso fazer nesse momento que também está de acordo com os valores do outro? A gente também não pode atropelar os valores do outro, né? Tentando ajudar. Isso é super interessante, né? Apoiar a integridade mútua. O que emerge é a compaixão que é respeitosa pelas pessoas que estão envolvidas. Que respeita o outro, né? De uma forma prática e de uma forma ativa. Quando chegar o momento certo, então, nós fazemos a finalização. Nós encerramos aquele contato, aquela conexão. Nessa interação compassiva, né? E aí nós podemos passar de uma forma livre, limpa, para o nosso próximo momento, para a próxima pessoa, para a nossa próxima tarefa. Essa é a segunda parte do E, do Grace, que é encerrar, né? End. Seja lá o resultado que tiver, né? Seja qual for o resultado, se o resultado for mais do que a gente esperava ou muito menor do que nós esperávamos, né? A gente precisa anotar isso, reconhecer e algumas vezes nos perdoar e perdoar o outro também por não ter sido possível naquele momento, né? Resolver a situação ou por naquele momento o resultado não ter sido o que a gente esperava, né? Algumas vezes a gente precisa se perdoar. Ou pode ser um momento de profunda apreciação, esse segundo E, né? Refletir profundamente sobre o que aconteceu. Sem reconhecer o que aconteceu naquele momento, vai ser difícil soltar esse encontro e passar adiante, né? E se mover adiante. Então, para as pessoas que têm... Para nós também, assim, para qualquer pessoa, né? Vamos falar, pessoas normais, que não são psicólogos médicos, né? Que não atendem várias pessoas no mesmo dia, né? Para as pessoas normais, é importante também encerrar esses momentos, né? Em que a gente teve contato com o sofrimento do outro, agiu, não agiu, sei lá, percorreu o Grace aqui, né? Mas encerrar com o sentido assim, eu fiz o que era possível ser feito nesse momento, ponto, né? E não ficar com aquilo arrastando, né? Falar, agora eu não fiz o que dava, mas eu vou fazer, eu vou pensar melhor, eu vou né? E arrastando aquela mesma situação. É importante encerrar. E para as pessoas que atendem muitos pacientes no mesmo momento, imagina se não é importante, né? Encerrar mesmo. E passar para a próxima situação, né? A Carol falou, esse ponto de encerrar também se relaciona a pessoa não dever nada pra gente, né? Sim, muito bem, Carol. Nem a suposta coerência do que a gente espera que o outro faça, ou seja, exatamente. A gente não dá essa tarefa pro outro, né? Essa incumbência pro outro fazer o que a gente manda ele fazer. Depois ligar para fazer um follow-up, né? Olha, você fez o que eu mandei você fazer? O fim da picada. Mas a gente faz isso, né? Aí se o outro não fez, casca o outro de novo, né? Vamos bater no outro que não fez o que a gente mandou, não fez a tarefa de casa. Ai, coach, muita gente é muito arrogante. Eu falo por mim, eu sou muito arrogante muitas vezes. Melhorando, mas
Mas é isso, exatamente. Encerrar isso, soltar as expectativas, né? Soltar o que não deu para ser feito, encerrar, assim, com gratidão, com refletindo sobre aquele momento, né? Esse é o Gracie, não é lindo, pessoal? É lindo de morrer, né? Então, é... acho que quando eu não consigo encerrar é porque estou apegada à situação, com certeza. Ah, lógico que a gente está apegada à situação. Tudo isso é mundo ideal, né? Isso aqui é mundo perfeito. É claro que a gente se apega à situação, a gente não. A gente também não consegue ter essa humildade que ela está falando, assim, de também reconhecer que os outros têm recursos, né? E que talvez não seja um momento, né? Ainda não seja naquele momento que esses recursos vão brotar, enfim, né? O ponto é a gente lidar com cada momento de interação, né? E sem se apegar a resultados muito imediatos, porque as coisas não são assim, na verdade, né? Não acontece. Primeiro que não acontece do jeito que a gente quer exatamente, necessariamente, né? Depois, do jeito que a gente quer, talvez não seja o melhor também. A gente tem que pensar em todas essas possibilidades, né? A gente vai para tipo, uma interação qualquer, né? Esperando um determinado resultado. Crente que aquilo é o que é, né? Isabel, eu não tenho o texto, querida. Eu tô lendo aqui do livro em inglês, no Kindle. Eu nem tenho o texto. Vai sair pela Luz da Letra. É. Então, se vocês quiserem o texto, vou ter que escutar de novo essa gravação, porque o texto ainda não existe, né? Estou traduzindo direto aqui do livro em inglês. Ainda não cheguei no último capítulo. Ai, o que é mais triste de traduzir é que demora, né, Elô? A gente olha para o livro e fala, nossa, não vai dar. É muito comprido, mas no final, tem uma hora que dá. Mas a maior alegria é a hora que termina também. Um dos maiores prazeres da minha vida, é terminar uma tradução. Hoje, esse Oi. livro é muito lindo, né? É muito lindo. É Eu estou ainda muito no lindo. comecinho, mas, ai, nossa, estou apaixonada. Muito, É, muito lindo. é muito lindo. Vocês vão adorar. Para quem pode usar o texto em inglês mesmo, manda ver, porque é demais. É muito lindo. O livro inteiro é muito lindo. E o Gracie também, pessoal, tem um treinamento no Paia, né, também. Naqueles Teachable, sabe? Aqueles cursos online bem longo, deve ter uns 30 vídeos da Roche explicando o Gracie. Então, vocês podem também fazer o curso, quem quiser, né? Minha aspiração para o ano que vem é tentar traduzir o curso. Ainda nem falei com a Aroshi, mas tenho essa aspiração, assim. Legendar os 30 vídeos, fazer não sei quantas práticas online lá, porque é muito lindo, assim. Esse é um recurso muito, muito lindo para a gente usar, né? Mas também, amores, vocês podem também ficar conectados com ela, né? Com esses eventos todos do Paia, que a gente está tentando também traduzir, a maior parte a gente está tentando traduzir e se conectar. Agora, queria também fazer um convite especial para vocês. Esse evento de domingo, né? Foi tem no lugar uma meditação com o Fábio também, exatamente. O lugar também teve acho que o último ciclo do lugar foi muito baseado nos ensinamentos da Roshi, né? Então tem muito material, assim. E sobre o domingo, especificamente, né? Se vocês quiserem ver o vídeo, né? Assistir o vídeo do evento de domingo. E daí na sexta-feira, que mais conhecida como amanhã, né? Às 6 da tarde, a gente vai fazer um encontro no Zoom com os brasileiros que participam. Porque fica sempre esse negócio, né? Tem um evento super legal lá com a Roche, né? Tipo a Awakened Action, lá, a Ação Iluminada. A gente passa lá, sei lá, discutindo aquelas coisas maravilhosas lá, não sei quanto tempo. E tudo misturado lá, brasileiro com americano, com espanhol, com mexicano, né? A gente não sabe quem é quem lá, né? Aí termina o evento, fica todo mundo assim, meio que órfão, né? Acabou o evento, não tem com quem conversar, não tem o que fazer, né? Fica sempre uma sensação assim. Aí quando teve o Ação Iluminada, a gente fez isso, a gente fez um encontro dos brasileiros. Aí do encontro surgiu um interesse de continuar estudando o método da Joanna Macy, que é o trabalho que reconecta. Daí a Lia e a Poliana fizeram lá o curso com a turma que quis, né? Aí desse encontro de domingo, um monte de gente, quando terminou, um monte de gente mandou e-mail para mim. Ah, a gente precisa fazer um encontro, nossa, isso aqui. Então vai ser amanhã, às 6 horas. Se vocês quiserem já pular para dentro desse encontro das 6 horas, mas seria legal vocês assistirem o evento antes, né? Mas como é longo, vocês talvez não tenham tempo, se vocês quiserem já pular para dentro desse encontro de amanhã, vocês já podem pular para dentro, se quiserem. A gente vai fazer isso, vai conversar com as pessoas que estavam lá, né? Que estão... Tinha muita gente da saúde mesmo, sabe? Eu notei psicólogos, médicos,
como acessar esse encontro, Ivete? Então, eu vou... Acho que eu já criei o link. Deixa eu ver. Ah, eu não consigo ver agora. Porque o Zoom tô usando o Zoom, né? Mas eu posto o link no nosso grupo. A Marina falou que bom, eu tava me sentindo órfã. Então é isso. É legal a gente se encontrar, né, de novo. Assim, pelo menos pra falar, ai, foi legal. Eu já dá uma... Ai, que foi tão legal, né? Foi tão legal. E todo mundo fala, foi tão legal, foi tão legal. Pronto, já dá uma aquietada no coração, né? Mas, na melhor dos casos, surge uma vontade qualquer de dar alguma sequência, né? Não sei, vamos ver o que acontece. Então, então, como faz para assistir o vídeo e como que faz para participar de amanhã, eu vou postar tudo no grupo do WhatsApp. Tá todo mundo aqui no grupo do WhatsApp, né? Possivelmente, certo? Tem ninguém aqui que não tá no grupo do WhatsApp praticando juntos, né? Então, posto tudo lá. Então, para assistir o vídeo, vocês vão precisar fazer inscrição. Mas é fácil, é um formulário básico. Se vocês tiverem disposição, vontade, possibilidade, vocês podem fazer uma doação para o Paia, que é muito sempre bem-vindo, assim. Né? Eles fazem programas incríveis e sempre, assim, com base em doação livre. Então, se vocês puderem, tem um link também para fazer doação, mas não é condição, né? Eles não condicionam a participação a nada. Mas eu queria sustentar mesmo, manter as inscrições para a gente poder ter inclusive um contato, né? Saber quem se interessa por esses assuntos e tudo mais. E daí vocês podem acessar os vídeos. Automaticamente, assim, se vocês fizerem inscrição, vocês vão receber um e-mail automático com o link dos vídeos. E daí com o link também do encontro de amanhã. É tudo no e-mail automático. Mas o link de amanhã eu posto no grupo. E também posto o link para vocês poderem fazer inscrição. E assim vamos, né? Não sabemos onde vai dar. Mas também não temos nenhuma expectativa. Assim, vai ser uma conversa, né? Pode virar um desejo de fazer um estudo mais longo, assim, ou não. Sei lá. Beleza, chuchus? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Ô, Gê, Sou eu. quando tu acha que vai sair o livro, assim, internado? Então, vai ser no fim do ano. No fim do ano, eu e a Elô vamos entregar a tradução. Vai ser, sei lá, ano que vem, no começo do ano que vem. Sai esse Sterling Ediet. Mas tem um outro livro dela já traduzido em português, chama Presentes no Morrer. Presente com o Morrer, alguma coisa assim. E que é lindo. É da Lúcia da... Não, não é. Não é da Lúcia da Letra, nem foi eu que traduzi. Foi a... Eu não lembro o nome da editora. Bom, mas enfim, dá para comprar na internet. Tem também no Kindle, em e-book. Presentes no Morrer. Presente no Morrer ou Presentes no Morrer, alguma coisa assim. Achei. Presente no morrer, cultivando compaixão e destemor na presença da morte. Isso. Então é no Presente no Morrer, exatamente. Às vezes, assim, as pessoas falam, não, morte não quero saber, mas não é... É muito lindo o livro. E não é só nessas situações de morte, proximidade de morte nossa ou de outras pessoas que esse livro é útil. Né? Ela explica logo de sair dessa prática do Costas Fortes, Frente Suave. Então, um livro da vida, assim, lindo de morrer. Lindo de presente de morrer. Então, não tem o Estendem Ediet, mas já tem esse daí traduzido. Então, não perca o tempo. Cola nela, porque ela tem uma habilidade incrível, assim, né? Acho que por ela ter sido sempre muito ativa, né? De ter se enfiado em várias... ela é impressionante. Ela foi mulher de Stanislav Grof. Quem conhece esse cara pode imaginar o que significa isso. Ela foi esposa desse cara. Ele era... Não sei se vocês conhecem, mas ele fazia ele era um pesquisador, assim... Da respiração holotrópica, maluco total, assim, muito, muito louco, né? Usava métodos muito loucos, assim. Então, quando ela era jovem, ela foi mulher do Stanislav Grof e também participou das pesquisas com ele, com ácido lisérgico e tudo mais. Nos tempos né? Ela tem quase 80 anos, aquela mulher. 70 e poucos anos, né? E linda daquele jeito lá. E super ativa, né? Mas começou lá, nesse esquema aí. Aí depois ela virou monja zen, foi aluna do Shagdo Rinpoche. Ela teve um caminho muito interessante, né? E daí ela sempre foi muito ativa, assim, engajada socialmente, né? Com questões complicadas, assim. Já foi presa, né? Então,
foi presa lá em Washington fazendo protesto contra o Trump e tudo mais. Então ela tem uma postura muito ativa, né? Daí ela vai criando essas ferramentas para lidar com o mundo mesmo. É muito legal, muito legal. Então é isso, chuchus. Eu posto esses links todos e quem quiser pula para dentro, que vai ser bonito, eu acho. Gê, só o índice do livro tu já fica de boca aberta. O capítulo 2 é exatamente essa prática que a gente fez das costas fortes e frente suave. Exatamente. E é muito lindo esse livro aí. Ele é fácil de virar um estudo, sabe? Do livro, porque ele tem uma prática por capítulo, basicamente, assim. É bonito. Podia ser um estudo de livro mesmo, um estudo longo, assim, criar uma hora para estudar esse livro juntos. Assim. Vamos ver, se surgir do grupo de amanhã, eu acho uma boa coisa. Eu toparia, porque é uma aspiração minha também estudar melhor esse livro. Beleza, chuchus? Então vamos encerrar? Maravilha, Gê. Gratidão. Obrigada, Gê. Gratidão. Semana que vem, amores, semana que vem tem retiro do Tenzin Wangyal, né? Retiro de uma semana do Tenzin Wangyal na Polônia. Então, começa até os dias 10h30, na quinta-feira. Mas a gente pode fazer um encontro mais breve, assim. A gente não pode se estender muito para poder dar uma sintonizada no Tenzin Wangyal, né? No meio do retiro. Então a gente termina um pouco antes das 10, assim, na semana que vem. Mas vamos manter. A menos que esteja morta na quarta-feira, daí eu falo para vocês, ó, morri, vamos pular, né? Mas senão a gente mantém o horário, assim, até um pouquinho mais curto. Obrigada, Gê. Bom dia, Obrigada, pessoal. amores. Muito obrigada. Beijo. Beijo, Obrigada. bom dia, queridas. Tchau, E um bom dia. obrigada. Cuidem. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo. Gratidão. Obrigada, hein? Beijo, queridas. Tchau. Tchau.